Você que ainda tem medo de fazer seus investimentos, não sabe escolher direito os melhores ativos na renda fixa, na renda variável, uma ótima estratégia para você são os fundos de investimento. Neste vídeo eu vou explicar como funciona um fundo, o que é, os principais tipos de fundos que nós temos para investir e as suas vantagens e desvantagens. Então você vai sair desse vídeo hoje sabendo muito sobre fundos de investimento. Vamos lá! Antes de mais nada, eu já peço que se inscreva no canal para ficar por dentro de mais conteúdos como este, continuar aprendendo sobre o mercado financeiro. Aqui o meu objetivo é te manter informado sobre finanças de uma maneira responsável, para que você aprenda a tomar suas próprias decisões, tenha senso crítico e não seja enganado por ninguém. Já se inscreveu? Então bora para o conteúdo. Então, o que são fundos de investimento? Eles são uma forma coletiva de se realizar aplicações no mercado financeiro. Imagine um condomínio onde temos vários apartamentos, nesses apartamentos temos os moradores. Esses moradores são os investidores, que colocam o seu dinheiro ali para ser administrado por quem? Pelo síndico do prédio. Esse síndico é o gestor do fundo. É ele o responsável por pegar os recursos captados pelo fundo e aplicar nos ativos do mercado, sendo remunerado ele e toda a sua equipe pela taxa de administração, seria a administração ali do condomínio. Então os fundos de investimento nada mais são do que um local onde vários investidores aportam o seu capital para destinar a alocação desse capital para um gestor. A maioria das pessoas que procuram esse tipo de investimento, elas procuram por ser muito prático. Ele é fácil de ser feito, é fácil de ser declarado no seu imposto de renda. Esses investidores geralmente não têm muita familiaridade com o mercado financeiro, então eles não sabem tomar as melhores decisões e preferem delegar o seu dinheiro para esse gestor tomar as decisões no lugar dele. Um outro motivo, mesmo que essa pessoa tenha experiência, saiba escolher ações na bolsa de valores, investimentos de renda fixa, ela muitas vezes não tem tempo para ficar estudando o mercado. A hora de trabalho dela vale mais. Ela prefere passar o tempo com a família, com os amigos, com o seu lazer. Então ela também opta por investir via fundos. Quando você for montar uma carteira de fundos de investimento, você precisa alinhar com os seus objetivos. Temos diversos tipos de fundo no mercado e cada um tem a sua característica própria. Vamos começar falando do fundo de investimento de renda fixa. Eles são o modelo mais comum no Brasil, Os dados da Anbima mostram que mais de 50% das aplicações nessa classe de ativo são em fundos de renda fixa. Esse produto aplica em ativos atrelados a títulos públicos, como o Tesouro Selic, pré-fixado e IPCA+, e também em títulos privados, como o CDB, RDB, LCI, LCA, CRI, CRA e debêntures. Essa parte de crédito privado ela é relativamente mais agressiva, ela busca uma rentabilidade maior. Então, dentro dos fundos de renda fixa, temos aqueles mais agressivos e aqueles mais conservadores. Mas mesmo falando dos fundos mais agressivos, mais pesados em crédito privado, você ainda está na classe de renda fixa. Então, são fundos voltados para objetivos de curto e médio prazo e para um público mais conservador. Inclusive, temos nessa classe o fundo DI, que é muito utilizado para reserva de emergências. A próxima classe que nós vamos falar aqui são os fundos de ações, conhecidos como FIA, Fundo de Investimento em Ações. Como o nome já diz, majoritariamente a carteira deste fundo é em ações da Bolsa de Valores. Pela legislação, eles devem alocar no mínimo 67% do patrimônio nessa classe de ativos. E aí as ações são de diversos setores, Quanto mais diversificado ele estiver, melhor. São ações no setor de energia, educação, consumo, commodities.
saúde, entre outros. Inclusive, eles podem ter BDRs, né, que são os recibos de ações negociadas no exterior. Aqui, os investidores que procuram este tipo de fundos são aqueles que não se sentem confortáveis em escolher as próprias ações ou aqueles que não têm tempo para fazer uma boa análise fundamentalista. Então, eles transferem para a mão do gestor essa responsabilidade de compra e venda e rebalanceamento da carteira. Além disso, o perfil do investidor que está nesse fundo de investimento são pessoas com maior tolerância ao risco, pensamento de longo prazo e que buscam altos retornos, entendendo que perdas no curto prazo fazem parte do jogo. A próxima classe de fundos de investimento são os multimercados, né? MM. Esses são os que proporcionam maior liberdade de alocação de ativos, pois eles mesclam ativos de renda fixa e de renda variável, né? Um mercado ali de títulos públicos, títulos privados, ações da bolsa de valores, moeda como o dólar, ouro e até investimento no exterior. Aqui não há uma regra específica para alocação de ativos. O investidor tem que contar com a inteligência do gestor, com o feeling dele e saber que ele está buscando o maior retorno com o menor risco possível dentro do que o mercado apresenta. A estratégia dentro dos fundos multimercado costumam se basear em médio e longo prazo, então não são uma boa para quem deseja resgatar o dinheiro no curto prazo. Um outro tipo de fundo de investimento que antigamente não era tão procurado e agora está ficando bem popular são os fundos imobiliários, os FIIs. Ele se difere desses outros três que eu citei agora há pouco, pois eles são fundos fechados, ou seja, o investidor ele não aporta dinheiro no fundo ou resgata dinheiro do fundo, e sim ele negocia cotas desse fundo direto na Bolsa de Valores, direto na B3. Portanto, eles são classificados como ativos de renda variável, assim como as ações. Mas as ações são pedaços de empresas sendo negociados na Bolsa de Valores e os fundos imobiliários se tratam do mercado imobiliário, como shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas e ativos de dívidas imobiliárias, né, como o LCI e o CRI. Esses são conhecidos como fundos de papéis. Os investidores aportam seu dinheiro, né, compram as cotas do fundo imobiliário e com esse dinheiro o gestor adquire um ou mais ativos dentro do mercado imobiliário. Um shopping, um galpão, esses que eu citei agora há pouco. E lucra com os rendimentos mensais, né? Com os aluguéis, com a valorização da cota, um pagamento de juros ou com a valorização daquele lugar e venda posterior, como se você comprasse um terreno, construísse uma casa e vendesse ganhando na diferença do valor da venda para o valor da construção. E como são ativos de renda variável, também são para investidores que pensam no longo prazo e querem uma valorização maior. Eles possuem uma volatilidade maior do que a renda fixa. Então, eles se assemelham mais com investidores que colocam o seu dinheiro em fundos de ações e fundos multimercado. Entendidos os tipos de fundo de investimento, agora vamos falar das vantagens e desvantagens, né? Vamos começar pelas vantagens de se investir nessa classe. A principal vantagem é a administração dos recursos por um gestor profissional, alguém com vasta experiência, anos de estudo. Não é fácil se tornar gestor de um fundo. Sim, existem muitos fundos ruins, mas se você fizer uma boa pesquisa, você vai encontrar gestores que são quase gênios. Eles têm um conhecimento assim muito fora da média do mercado, conseguem tomar decisões com bastante frieza, coisa que a maioria dos investidores não consegue, ter a mentalidade de aguentar uma grande queda. Outro bom motivo para se investir via fundos de investimento é a falta de conhecimento
do investidor. Às vezes ele não teve tempo para maturar, para estudar ou interesse em ficar estudando o mercado financeiro. Aquilo não é algo que lhe apetece. Mas ele sabe da importância de investir, então ele não quer deixar o dinheiro parado na conta corrente ou na ineficiente caderneta de poupança, porque ele sabe que ali ele vai estar deixando dinheiro na mesa. Então também é uma boa decisão para esse tipo de pessoa. Uma outra grande vantagem é a diversificação da carteira com pouco dinheiro. Se você faz um aporte de R$1.000 num fundo multimercado, esses R$1.000 já estão bem diversificados. Agora vamos falar um pouquinho das desvantagens. As taxas cobradas, elas corroem a sua rentabilidade. As taxas são taxa de administração e taxa de performance. A taxa de performance é uma taxa cobrada só quando o fundo performou acima do seu índice de referência, do seu benchmark. Imagine um fundo multimercado que tenha um índice de referência sendo o CDI. Toda vez que esse índice performar acima do CDI, essa diferença, esse spread, é cobrado uma taxa de performance em cima dele. E isso, no longo prazo, pode fazer uma boa diferença no seu bolso. Um outro ponto negativo é que vários fundos contam com um investimento mínimo para fazer parte dele. E muitas vezes são valores que as pessoas não têm, como R$10.000, R$50.000. Tem fundos que o aporte mínimo é de R$100.000. Então isso restringe um pouco o acesso. Bom, então para você fazer a sua escolha, você precisa alinhar o fundo que você quer escolher com os seus objetivos pessoais, analisar as vantagens, desvantagens, se fizer sentido para você, para o seu planejamento, sim, é uma ótima escolha. Espero muito que você tenha gostado. Mais uma vez, não deixa de se inscrever no canal. Isso ajuda muito o nosso crescimento, faz o YouTube entender que esse tipo de conteúdo é relevante e assim ele distribui para mais pessoas. E com mais pessoas acompanhando esse tipo de conteúdo, temos um Brasil mais esclarecido, mais próspero e assim um vai ajudando o outro. O meu muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço, um beijo e até o nosso próximo vídeo.